E a gente tem informação também sobre a questão da transferência dos presos, né? Porque logo depois da operação, o governo do estado do Rio já tinha pedido a transferência de alguns líderes do Comando Vermelho para presídios federais, logo naquela reunião, né, do ministro Ricardo Lewandowski com o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, já havia esse pedido, o governo federal aceitou fazer essa transferência, mas ainda tinha alguns trâmites burocráticos, várias execuções penais tinha que liberar. A gente tem informação no Rio de Janeiro com a Juliana Prado. Oi, Juliana. Oi, Carol, boa noite mais uma vez a você, a Nadege e também a Vera. Tribunal de Justiça do Rio, Carol, bateu o martelo e determinou essa transferência de 7 traficantes aqui do Rio para presídios federais, atendendo, então, como você disse, ao pedido do governo do estado. Vara de Execuções Penais atendeu parcialmente ao pedido do governador Cláudio Castro, depois da mega operação contra o Comando Vermelho. Na lista está Roberto de Souza Brito, o irmão Metralha, que atua no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Outro que vai ser transferido, está nessa lista de 7, é Marco Antônio Pereira Firmino, Maitor, com influência no Morro Santo Amaro, na zona sul aqui da cidade. O governo do estado tinha encaminhado no total 10 nomes para saírem do Rio, para irem para presídios federais, mas a Justiça pediu à Polícia Civil mais informações mais detalhadas sobre 2 deles, para analisar melhor o pedido, decidir se autoriza ou não a transferência. São eles Leonardo Farinazo Pampuri, o Léo Barrão e Wagner Teixeira, conhecido como Vaguinho, que atua na região dos Lagos. Rian Maurício Tavares, acusado de operar drones do Comando Vermelho no Complexo da Penha, não será transferido, pelo menos por enquanto, porque o crime ainda depende de um julgamento, explicando então aí por que esses 3 ainda estão de fora da lista de transferências. Nessa terça-feira, a CBN teve acesso à lista completa dos presos, constatou que a mega operação deteve apenas 4 criminosos previamente denunciados pelo Ministério Público na investigação que havia baseado, então, essa ação de terça-feira passada. Entre eles está Daniel Afonso de Andrade, chefe do tráfico no Morro do Jorge Turco, na zona norte aqui da cidade, e Fagner Campos, segurança da facção, que praticava torturas, inclusive contra moradores. Um 5º denunciado com mandado cumprido é Henrique Wesley Braga. Ele mantinha vínculos com o braço regional do CV, do Comando Vermelho, no Pará, mas ele já estava preso. É esse o raio-x, então, aí dessas pessoas que foram alvos desse pedido de transferência. Lembrando, Carol, para a gente encerrar, que também hoje houve uma primeira reunião importante entre o secretário nacional de Segurança, Mário Sarrubo, e o secretário da pasta aqui no Rio, Vitor Santos. Depois da mega operação, esse encontro terminou com a promessa de articular uma estratégia para tentar impedir a chegada de peças de fuzil e outros armamentos aqui no estado. Carol. Obrigada, Juliana. E olha, Vera, nesse campo ainda da cooperação, tem um grupo de juristas de esquerda articulando uma carta aberta ao Lula, defendendo a criação de uma secretaria diretamente ligada à presidência para liderar essas iniciativas envolvendo a crise da segurança pública fluminense. Tem uma ala do governo também defendendo que o governo federal dê algum tipo de auxílio para as famílias das pessoas que morreram nessa operação, mas muita gente dentro do governo entende que tudo isso seria uma forma de jogar o problema diretamente no colo do Lula, né? E eu concordo com quem pensa nisso. Se você pensar que o governo do estado foi lá, fez uma operação sem consultar ninguém, tudo bem, partindo de um pedido do Ministério Público, etc., e que achou que fez o correto, as pesquisas mostram que fez o correto, etc. É o governo federal que tem que pagar ajuda para as famílias das vítimas, sendo vítimas não dos bandidos, eventualmente, dos suspeitos, de quem quer que tenha morrido, sendo que o governador Cláudio Castro, no primeiro dia, disse que só havia 4 vítimas lá, que eram os policiais que morreram na operação. Eu acredito que se o governo do estado chegar à conclusão de que as famílias dos mortos precisam de algum tipo de indenização, é ele que tem que fornecer, e é ele que tem que criar um programa nesse sentido. Em relação a criar uma secretaria diretamente ligada a presidência da República, me parece algo ali sem nenhuma eficácia, puramente espuma. Já existe uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário nacional de Segurança Pública é justamente o Dr. Mário Sarrubo, que está no Rio, fazendo parte do tal escritório que anunciaram na sexta-feira. Então, você ficar anunciando estruturas que são supervenientes em relação a outras que já existem, é aquele tipo típica coisa que você muda as coisas de lugar para parecer que está mudando alguma coisa, mas, na verdade, você não está fazendo nada de efetivo. Essa secretaria que já existe, que está ligada ao Ministério da Área, que é o Ministério
Justiça e Segurança Pública é aquela que tem que se incumbir da parte federal na cooperação necessária, obviamente necessária, para enfrentar um tema tão complexo como esse da segurança. Então, acho que as duas sugestões são meio descabidas nesse caso. E é lógico, nada disso é o que o Lula quer fazer. Ele não quer que o assunto fique ali na antessala do Palácio do Planalto o tempo inteiro. Ele acha que já fez o que deveria fazer, mandando o projeto para o Congresso e fazendo outras operações que vão servir de contraponto àquela do Rio, como a operação de algumas semanas em São Paulo, a Carbono Oculto, que não disparou nenhum tiro, etc., mas causou um dano efetivo ao crime organizado.